Fala galera, boa tarde, Andreas Talks na área. Bom, hoje eu tô aqui na minha caminhadinha com o Fuzil e com o Sony e vim conversar um pouquinho com vocês sobre caminhada estruturada, né? Na verdade, vim falar um pouquinho sobre a importância da caminhada estruturada para os cães idosos, né? Então muita gente pergunta o que é essa caminhada estruturada, o que significa caminhada estruturada. E a caminhada estruturada, na verdade, ela é um passeio que você faz com o seu cão, mas dando o direcionamento da forma correta, né? Porque a maioria das pessoas enxergam um passeio como um momento de lazer, um momento em que o cachorro pode fazer o que ele quiser, né? Como se ele quisesse extravasar tudo que ele não pode fazer dentro de casa, dentro do apartamento que ele vive. A parte mais importante de tudo é entender essa estrutura da caminhada, né? Quando a gente chama de caminhada estruturada, por exemplo, eu monto uma sequência, né, na minha caminhada para que eu consiga realmente caminhar por minutos seguidos com meus cães sem ter que ficar fazendo pausas, né? Então, por exemplo, com os meus cães idosos, né? Eu tenho 2 cães idosos, que é o Sony e o Fuzil. Eles estão aqui deitadinhos. E geralmente o cão idoso, né, pelo menos os meus, qual é a rotina, né, que eles foram me mostrando, né, e eu fui adaptando essa caminhada. Eu saio para caminhar com ele, não dá nem 5 minutos de caminhada, eles já têm a necessidade de parar para fazer o xixi e o cocô. Então, geralmente, quando eu saio de casa, a primeira coisa que eu faço é dar esse tempinho para eles fazerem as necessidades. Então, a gente para, faz as necessidades, né? Principalmente o Fuzil, ele anda um pouquinho, ele já tem que fazer a pausa dele. Então, para que depois eu consiga fazer um exercício contínuo, primeira coisa é necessidades básicas, né? Então eles param, usam o banheiro, né? A gente fica um tempinho ali, já começa no momento mais livre para eles se aliviarem e aí seguimos na caminhada. Na caminhada, eu dou a direção do passeio e não eles, tá? Porque eu dou a direção do passeio. Eles vão caminhar do meu lado, né? Vão caminhar pelo tempo que eu perceber que eles aguentam. Então, no caso com os idosos, eu ando meia hora, faço um place e depois eu uso a outra meia hora para voltar para casa. Porque se eu deixar eles darem essa direção no passeio, eles vão ficar parando o caminho inteiro para marcar território, para latir nos cachorros que passam pela gente, né? Para querer cheirar tudo que não é importante. Então, assim, o passeio acaba sendo aquele passeio que não acontece uma caminhada. A gente só fica fazendo pausas para eles se distraírem com coisas desnecessárias. E não é essa a minha intenção na caminhada. A minha intenção é fazer uma caminhada para trabalhar o físico deles realmente, né? Tanto o meu quanto deles, né? Se eu saio na rua e tenho que ficar parada só para eles cheirarem e marcarem o território, então esse passeio acaba não sendo muito útil para mim. E trabalhar um condicionamento físico dos cães também é uma coisa muito importante para mim, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de exercício físico, gosto que meus cães me acompanhem, né? E eu sei que isso faz bem não só para minha saúde, como para a saúde deles. Então, por exemplo, o Sony não tem nenhum problema de saúde, mas o Fuzil ele é cardiopata, né? E aí a grande maioria das pessoas, quando tem um cão idoso com problema de saúde, pensam que em deixar o exercício físico de lado, porque isso pode estar prejudicando a saúde dele. E na verdade é o inverso, né? Quanto mais eu manter essa caminhada estruturada na nossa rotina, mais saudável eu vou conseguir manter esse cachorro, né? Tanto que o Fuzil, apesar dele ter as crises de tosse dele, ele caminha muito bem. Se eu caminhar por 1 hora, ele caminha por 1 hora comigo. Se eu caminhar por 2, ele caminha por 2, né? E eu sei que quando eu deixo de fazer isso, eu estou prejudicando a saúde dele, eu estou prejudicando o estado físico dele. Então, por isso que nós não devemos deixar de caminhar com os nossos cães idosos, né? Graças a Deus, todos os meus cães têm um bom físico, né? Caminham bastante.
E eu não vou deixar de fazer isso por conta de algum problema, a não ser que esse problema de saúde realmente, né, me obrigue a diminuir a quantidade de tempo, né, ou tem que fazer uma pausa ou caminhar menos vezes por semana. Aí cada caso é um caso, tá? Mas não é por conta de um problema simples, né? Ele toma remédio, é uma coisa fácil de cuidar, que eu vou deixar de fazer a caminhada com ele. Lógico que, como eu falei, cada caso é um caso, né? Cada cão idoso tem as suas especificidades, então é importante a gente ir adaptando a caminhada estruturada ao físico desse cachorro. Então, por exemplo, os meus cães caminham muito tempo, mas eu vou fazendo as devidas pausas, né? Se é necessário, a gente faz uma pausa para tomar uma aguinha, dar uma descansada e depois continuamos o passeio. Mas uma coisa é certa, se eu ficar o dia inteiro na rua caminhando, pode ter certeza que eles vão preferir me acompanhar do que ficar em casa fazendo nada, né? E essa é a outra parte importante da caminhada estruturada, porque ela ajuda no que vai acontecer dentro de casa, né? Porque quando a gente voltar para casa, eles vão passar a maior parte do tempo fazendo nada, né? Eles vão fazer um place, vão descansar, vão ficar na caixa de transporte, porque depois eu tenho outras coisas para fazer e eu não vou ficar dando atenção para eles. Então, essa parte do exercício físico contrabalanceia o tempo que eles não vão fazer nada, né? Aí eles vão passar o resto do dia dormindo, mas eu já supri a parte importante, né, do treino do dia deles. Então essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Não deixem de fazer caminhadas com seus cães porque eles são idosos ou porque eles têm problemas de saúde. Assim como para nós, seres humanos, é importante, né, o exercício físico, para eles mais ainda. Afinal de contas, a gente se ocupa com 1 milhão de coisas, eles não, né? Ou vão se ocupar se realmente o gasto de energia não for suficiente, né? Então, façam caminhada. Qualquer dúvida ou qualquer dificuldade que tiverem durante a caminhada, pode dar um grito aqui que a gente tudo tem solução. É só a gente se ajudar, treinar e pedir por socorro.